Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Como Ler em Inglês e hoje a gente vai aprender sobre inferência contextual. Mas antes de começar, eu queria pedir para vocês, por favor, assinem meu canal e apertem o sininho para receber as notificações, além de dar joinha aqui embaixo no vídeo, beleza? Isso ajuda muito a contribuir com o canal. Então vamos lá! Lembrando só que na nossa última aula nós aprendemos sobre a importância de ler as informações não verbais de um texto, como figuras, tabelas, gráficos, entre outros. Vamos então ver o que se trata de inferência contextual. Inferência é uma palavra um pouco diferente, mas o significado dela é bem simples. É nada mais do que ler nas entrelinhas. E esse exercício de ler nas entrelinhas vai nos ajudar muito a ler textos em inglês. A inferência ela é uma estratégia de grande valor na compreensão de textos. Muitas adivinhações, suposições que podem ser rejeitadas ou confirmadas ocorrem até o leitor chegar à interpretação da mensagem. Ao encontrar uma palavra desconhecida, podemos tentar adivinhar o seu significado fazendo uso do contexto, isso é, observando a sentença em que a palavra aparece ou as sentenças anteriores e posteriores. A habilidade de inferir ela é utilizada também para resgatar mensagens que não são indicadas explicitamente no texto. Esse processo, então, como eu já comentei, se trata de ler nas entrelinhas. Para ler nas entrelinhas, é necessário ter em mente as ideias expressas pelo texto, ao invés de palavras isoladas. Ou seja, muitas vezes ler palavra por palavra não vai nos ajudar. Consequentemente, os enunciados devem ser lidos por inteiro e não palavra por palavra. Para inferir palavras ou ideias de um texto, podemos utilizar os seguintes recursos. O conhecimento prévio, que a gente já estudou aqui, que é o conhecimento que o leitor já possui sobre o assunto do texto. O contexto linguístico, que são as pistas que indicam se a palavra é um substantivo, um adjetivo ou um verbo. Tem um contexto também não linguístico, ou que é informação não verbal, outra coisa que a gente já aprendeu aqui, que são as pistas que estão em gravuras, em gráficos, em tabelas, etc. Existe também o contexto semântico, o significado do texto como um todo, ou seja, descobrir o significado de palavras e ideias a partir do contexto em que estão inseridas, aproveitando as informações contidas em palavras e sentenças que vêm antes e depois e que contribuem para a construção do sentido global do texto. E também conhecimento sobre organização textual, que são pistas que estão no título, no subtítulo, na divisão dos parágrafos, etc. Fazendo inferências, então, na prática. Para ficar mais claro o que eu estou falando, a gente vai tentar aqui fazer uma inferência que nada mais é do que uma adivinhação de uma palavra aqui que está faltando, tá? Vamos supor que que existisse aqui uma palavra, mas que eu não soubesse o significado dela e eu fosse tentar adivinhar de acordo com o contexto. Eu vou fazer em português primeiro e depois eu faço em inglês para ficar mais fácil. Em uma biblioteca, os livros são, aí a palavra que a gente quer descobrir, de acordo com assunto, título e autor. Bom, o que livros são em assunto, título e autor? A gente pode aqui fazer então a inferência de que livros são organizados ou classificados de acordo com o assunto, título e autor. E não importa muito aqui se a palavra que estivesse no texto fosse organizados ou classificados. Mesmo que a gente não adivinhe a palavra exata, a gente vai saber em função do contexto. A gente talvez não adivinhe a palavra exata, mas vai saber a ideia daquela palavra. Vamos ver em inglês aqui. Vamos supor que nós não saibamos o que significa a palavra weight. Many people are worried about their weight. Muitas pessoas são preocupadas com weight. To reduce weight, they eat less, eliminate carbohydrates from their diet, do a lot of exercises to burn calories, etc. Para reduzir o weight, eles comem menos, eliminam carboidratos de suas dietas, fazem um monte de exercícios para queimar calorias, etc. Então, o que a gente pode inferir de acordo com o contexto? Que o weight se trata da palavra peso, porque aqui está falando que as pessoas se preocupam com o seu peso, que elas querem reduzir, que para reduzir esse
esse weight, elas vão comer mais, eliminar carboidratos, etc. Então, de acordo com o contexto, a gente adivinha o que significa essa palavra. Então, a partir de agora, nós vamos tentar inferir o significado, ou seja, ler nas entrelinhas, tentar adivinhar o significado de algumas palavras, que nos salva de inúmeras consultas ao dicionário, que torna a leitura mais cansativa. E para isso, a gente não pode ficar lendo palavra por palavra, a gente tem que juntar o significado dessas palavras e ler no todo. Beleza? Por hoje é só isso, gente. Até a próxima aula. E não esqueçam, assinem o canal e toquem o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Até a próxima!